Oi, meus amores, bem-vindos a mais um podcast que estará tanto no Spotify como no canal. Então, sintam-se à vontade para se inscreverem, dar o seu like. Esse é o podcast As Aventuras de Ni. E hoje eu quero falar sobre um poema que eu gosto muito, do Carlos Drummond de Andrade, que chama Poema de Sete Faces. Eu quero começar com ele porque hoje eu quero continuar falando, né, sobre o tema da comparação. Eu acho que a comparação, ela vai estar presente na nossa vida durante todas as fases do nosso desenvolvimento, né? E a comparação, ela também é boa no desenvolvimento humano, quando você se compara seu desempenho, e isso é produtivo. Isso te soma alguma coisa, né? Então, você vê sua realidade, você gostaria que fosse diferente, e aí você olha, fulano, meu pai tá fazendo isso, então eu posso me inspirar no meu pai. Então, nesse sentido de que é possível utilizar a comparação, comparar a sua realidade com a do outro, para que haja uma mudança e algo te inspire a mudar, nesse sentido. Então vamos lá. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser o gaucho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa, cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade, né, gente? Então vamos lá, gente. Vamos trabalhar em cima dessa obra de arte, né? Sempre haverá alguém melhor que você. Alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais engraçado, mais interessante, mais rico, mais talentoso, mais desejado. Tem uma frase que uma pessoa muito importante na minha vida sempre disse: é grande porque é meu. O outro pode ter algo muito maior, mas o que é meu é o que importa. Foi o que o meu trabalho proporcionou, meu esforço proporcionou. O do outro não é melhor. O do outro é do outro, e aquele é o melhor para ela. O meu é isso que eu tenho. Então, a fonte, né? Todo dia trabalhar por aquilo e se orgulhar, né? E falar, não, isso aqui é meu, eu construí e é o suficiente, vamos dizer assim, é muito importante. Porque se sempre haverá algo melhor, alguém melhor e algo melhor, então teremos várias fontes de sofrimento, né? Se você acreditar que seu valor está relacionado ao melhor de alguém e não ao seu, né? Olha o tanto de coisa que eu citei, né? O mais interessante, mais rico, mais desejado. São várias fontes de sofrimento, né? Se você for comparar com cada uma. E se seu valor estiver atrelado a isso, se sua autoestima estiver atrelada a isso, dependendo de ocupar um primeiro lugar,
acima do que você se condena, né, como algo que se deve alcançar para se tornar uma coisa melhor, algo melhor, você está condenado a uma competição que não termina. Você está condenado a uma competição de várias fontes de sofrimento do que você acredita. E o poema das Sete Faces, do Drummond, ele traz muito essa figura, né? Esse sujeito gauche, né? Alguém que tá ali, né? Tentando entender o lugar no mundo, né? E quando você olha para os outros e parece que todo mundo tá vivendo algo melhor, todo mundo é mais que você. Enquanto você sente que alguém é mais, você também está se colocando no lugar de fora desse lugar, né? Vamos dizer assim. E se que existisse um correto, uma maneira certa de ser, né? Como se todos tivessem recebido ali um manual, um manual de como ser o melhor no nível competitivo que você coloca na sua cabeça, e cada um sabe o que eu tô falando. Mas esse manual parece que só você que não recebeu, né? E nesse poema parece que tem várias possibilidades, né? Um mundo enorme. Mas vai, Carlos, você é um gaúcho na vida, né? Isso acontece muitas vezes, né? E aí eu vou colocar aqui uma questão de opinião. Que se você transforma a sua vida numa eterna vida de comparação, você não é mais aquela pessoa. Você se torna a lista de características do que você gostaria de se tornar, né? O que você é quase como se não tivesse valor, não. Se existe uma pessoa mais bonita, mais inteligente, com mais dinheiro, quem é você nessa posição dessa lista? Você começa a procurar o seu lugar, né? Nessa lista infinita de características do que você não é. E o problema é que essa lista não termina. São várias fontes de sofrimento, exatamente. Porque mesmo que você seja uma pessoa muito bonita e você se coloca nesse lugar, você encontrará alguém e o padrão de outra pessoa que pode ser considerado mais bonito ainda, mais inteligente que você, mais talentosa. Mas temos que entender, né, que ser diferente não é o mesmo que ser inferior. Muito menos estar deslocado, ter hábitos diferentes, enfim, o que faz sentido pra você na sua vida. E a possibilidade de existir nesse sentido também te dá uma paz de que a gente não precisa vencer alguém, né? Que essa singularidade, ela já basta. Enquanto o valor de uma pessoa, de uma existência que tá se tornando o devido à vida, né? Vamos dizer assim, né? E que tem várias faces. Então, quando aquilo também não se encaixa, também é bom, né? No sentido de que existem pessoas diferentes e inteligentes de um modo múltiplo, né? De inteligências múltiplas, características físicas diferentes. E se você se coloca nesse lugar de o que ela tem que eu não tenho, né? E logo depois vem ela é melhor do que eu, né? E talvez ela seja melhor em algumas coisas, assim como você também provavelmente será melhor em outras.
Mas é quando o problema aqui ele se insere quando essa escolha se torna um julgamento universal sobre seu valor. E não significa que você perdeu, né? Não existe um ranking no amor, não existe um ranking na inteligência. E acho que também a gente nem precisa, né? Ser o melhor do mundo, o mais desejável, o mais importante, entender o nosso lugar de insignificância no mundo, somos bem parecidos uns com os outros, mais do que imaginamos. E se sempre haverá alguém melhor? Também sempre haverá alguém melhor, pior, vamos dizer assim, né? E se você decidir medir o seu valor a partir disso, basicamente a gente vai passar a vida inteira oscilando entre esses dois lugares, né? Que são igualmente perigosos, né? Numa dualidade de superioridade e inferioridade. E o ponto que eu quero chegar aqui é que talvez a liberdade ela esteja justamente em abandonar essa competição, como o Drummond, né? Como o Carlos Drummond de Andrade. Você não precisa ter só uma face, né? Você não precisa caber em uma só definição. Você pode ser inteligente e ainda não saber tudo. Você pode ser bonita sem ser a mais bonita, né? A mais interessante e sabendo que a gente não vai agradar todo mundo. Então é uma competição a comparação é bem interessante, porque para algumas pessoas você é muito bonita, para as outras você nem sabe, você é julgada. Então também tem uma questão de perspectiva, né? A beleza está no olhar de quem vê, vamos dizer assim, né? Então você pode ser desejável, mas também pode ser não ser escolhida por todas as pessoas. Isso não retira seu valor, né? Você pode ser... Enfim, sempre haverá algo melhor que você ou alguma coisa. Mas nunca haverá outra pessoa que possa viver exatamente a sua existência, ser você o único no mundo. E ninguém poderá fazer isso, né? O grande superpoder de cada um de nós é sermos únicos. E existe uma liberdade também da gente parar de acreditar, né? Acho que o Instagram virou muito isso, nas redes sociais. Quem é o melhor. Parece que a gente tem que vencer alguma coisa, né? Então é parar de acreditar que você precisa vencer os outros, né? Pra ter seu direito de existir enquanto alguém nem melhor nem pior. Apenas sendo você. Então, o Carlos Drummond de Andrade aqui, ele se coloca, né, nessa metáfora, né, de ser um esquerdo, né, um gauche, de quem é o diferente, quem é o estranho. E existe durante o texto, né, assim como os outros que eu trouxe aqui no podcast, uma impressão de isolamento, né, em meio a essa multidão, a questão da existência, que vem muito essa questão de algo mais solitário e muito relacionado ao desamparo, né, mas que ele fala, né, seria uma rima, não seria uma solução. Então, é como se ele estivesse falando que poesia não resolve os problemas com a vida, né? Eu falar aqui com vocês não resolve todos os problemas e nem é o sentido disso, né? Mas que a cada estrofe desse poema ele tá exprimindo justamente as várias facetas de um sujeito, né? Que existem várias questões se declarando assim, né? Como alguém que nasceu para ser um gaúcho na vida, não? Então o sujeito ali, o Carlos, em vários momentos ele se coloca como observador da realidade dele, né?
um sujeito que se sente ali à procura de um lugar no mundo. Só que demonstra justamente a multiplicidade, né? E muitas contradições da vida, dualidades, que faz o que é bonito, né? E não se tornar esse eu versus o mundo, eu versus as pessoas. Então existe liberdade em você entender que a gente não precisa vencer os outros. Não precisamos de um direito para existir, para ser o melhor. A gente precisa ser a gente, sabe? No final, acho que a vida nunca foi e nunca tenha que ser que a gente tem que se tornar o melhor. Porque, infelizmente, o melhor também passa por muitas perspectivas culturais. Quem é o melhor aqui no Brasil, talvez em outras culturas não seja, né? No Japão. Sempre haverá alguém melhor, uma perspectiva melhor. E talvez nem melhor, né? Outras perspectivas de vida, de existência. Então a gente precisa eliminar muito essa questão do pensamento de que alguém é melhor do que a gente, né? E a gente se ter nesse lugar de suficiência, né? Não organizar nosso pensamento em torno de uma vida de comparação. E também não se encaixar, né? Completamente encaixado. Porque muitas pessoas vão julgar, né? Mas espero que a gente não chegue no final da vida e deixe de ter feito algo pelo julgamento dos outros. Por ser o diferente. Por acreditar em algo diferente. Então você tá vivendo de acordo com seus valores ou você tá vivendo para vencer uma competição que até mesmo a sua mente pode ter inventado. Será que você tá passando a sua vida toda tentando ser melhor que o outro? Tentando achar alguma pessoa para você se comparar? Sempre haverá outra pessoa. Sempre haverá outra conquista para você fazer na vida. Outra vida aparentemente melhor, outra pessoa, outro relacionamento. Então talvez a liberdade seja justamente entender. Você não precisa ser melhor para continuar vivendo uma vida que pra você é valiosa. E o Drummond, essas várias faces dele, ele também talvez não tenha, né? Que ter só uma face, vamos dizer assim, né? E quando a gente se coloca nesse lugar de comparação, a sua mente se torna isso, né? As redes sociais reforçam o tempo todo. E acaba deixando a gente sem direção, né? Um gaucho na vida. Então sempre se perguntem o que importa pra mim agora, sabe? Pra dar nomes aos bois e colocar o pé no chão. Não esperem se sentirem suficientes pra viver. Sejam o melhor que vocês podem. Eu insisto. Cada um de nós tem um superpoder, que é sermos nós mesmos únicos. Até o próximo vídeo e podcast. Beijinhos.